Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Uma das características interessantes de um texto bastante desprezado, digamos assim, no Antigo Testamento, que é muito pouco lido, o texto de Eclesiastes, é destacar o fato de que cada coisa tem o seu tempo. Se você ler o capítulo 3 de Eclesiastes, você vai encontrar a seguinte afirmação: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo para todas as coisas, inclusive tempo para morrer. E portanto, o escritor de Eclesiastes nos ensina que nós precisamos aprender a discernir o tempo. E muitas vezes nós não temos essa habilidade. Nós vivemos numa sociedade em alta velocidade. Hoje tudo é instantâneo, tudo é muito depressa, as coisas acontecem de maneira acelerada. Eu tenho visto muita gente que tem o hábito de, por exemplo, olhar para os vídeos que vem no YouTube, e ele faz questão de colocar em velocidade mais alta ainda. Porque, o sujeito fala muito devagar, deixa eu aumentar a velocidade aqui para ganhar tempo. Parece que tudo tem que ser corrido, tudo tem que ser em alta velocidade. E é claro que em um mundo desse tipo, algumas consequências são inevitáveis, principalmente a ansiedade e estresse. Quase tudo que a gente vê no nosso tempo é urgente. Todas as coisas precisam ser feitas logo, e o grande inimigo a ser vencido é justamente a falta de tempo. Todo mundo está com pressa. A gente pode olhar para a nossa realidade e pensar, nem sempre foi assim. Mas se você voltar para o texto que nós acabamos de ler, nós vamos perceber que naquela época já tinha alguém que estava apressada. Era Marta. Marta estava ocupada com as coisas da casa, estava ocupada em receber Jesus, e assim como nós, estava muito ansiosa e estressada. E você pode perceber aí no texto que se fala muito pouco de Maria, mas Maria era muito diferente de Marta. Marta estava preocupada em causar uma boa impressão no visitante ilustre que ela estava recebendo, que era Jesus. Ela era uma pessoa muito responsável, muito organizada, fazia provavelmente uma lista das tarefas que tinha que cumprir, e aí então ela começava o seu trabalho: amassar o pão, acender o fogo, varrer a casa, arrumar a mesa, temperar a salada, espantar as moscas, tudo feito com muito cuidado e com muita atenção aos detalhes. Se a gente olhasse para Marta com a nossa mentalidade de hoje, a gente diria: está aí uma pessoa organizada, essa aí faz a coisa acontecer, não é? A gente diria: olha aqui, exemplo de uma pessoa que sabe o que está fazendo, que está concentrada no seu trabalho e faz as coisas com cuidado. E Marta estava tão concentrada no seu trabalho cotidiano, rotineiro e urgente, que não se deu conta do que estava acontecendo ali debaixo
do teto da sua casa. As coisas que eram comuns, aquilo que a gente chama de trabalho ordinário, estava impedindo que ela percebesse quão extraordinária era a cena que ela estava vivenciando. E eu vou reprisar aqui uma expressão usada por um colega meu que, comentando esse texto, disse o seguinte: ela queria assar o pão gostoso para servir o visitante e não sabia que hospedava o pão da vida. Queria impressionar o visitante com uma casa arrumada, mas não se impressionou com o fato de hospedar o Criador e ordenador do universo. Ela não percebeu a importância daquele momento, não percebeu a importância da presença de Jesus. Chegou até mesmo a interromper a Jesus, ele que trazia palavras de vida eterna, com as suas reclamações. E ela diz assim: o senhor não se importa que a minha irmã fique aí parada, sem fazer nada, e me deixe aqui fazendo tudo sozinho? Mande que ela venha me ajudar. E aqui nós temos também uma atitude muito comum nos nossos dias. Marta coloca a si mesma como medida do outro. E sabe de uma coisa? Essa é uma prática muito comum hoje em dia. A gente olha para as pessoas com quem a gente convive e a gente mede a pessoa de acordo com o que nós somos e com o que nós pensamos. E aí, quando a pessoa não é como a gente espera, a gente bota um rótulo nela: essa aqui é mais ou menos. Às vezes até um pouquinho pior. Eu me lembro, há muitos anos atrás, em 1979, eu fui participar de um congresso lá em São Paulo, um congresso evangélico, com pregadores do mundo todo, e chegou um pregador que falava alemão, e precisou lá de um tradutor, porque ninguém entendia alemão, e ele ia falando e o tradutor acompanhando, e ele dizia: eu vou saudar todos vocês que estão aqui, e vou saudar começando da seguinte forma: minha saudação àqueles que são alunos de nota 10. Tá bom. Minha saudação aos que são alunos um pouco menos bons, ou seja, ali nota 8. Minha saudação aos alunos mais ou menos, ali de nota 6. E meus amigos, foi o que sobrou, né? Eu não vou falar aqueles que são muito ruins, né? E aí a gente olha para isso e pensa, aquela saudação mostra exatamente essa ideia de que o outro é avaliado por aquilo que nós somos. Há uma expressão que eu gosto muito de Rubem Alves, que diz o seguinte: nós não vemos o que vemos, nós vemos o que somos. A gente vê no outro aquilo que a gente de fato é. A gente espera que ele seja como nós. E essa é a reação, essa é a maneira de Marta agir diante de Jesus. Ela coloca a si mesma como medida da sua irmã, de Maria. E a resposta de Jesus é muito interessante. Jesus respondeu: Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada, achando que precisa fazer muita coisa, mas na verdade, nesse exato momento, há uma única coisa importante a fazer. E Maria escolheu justamente essa coisa que é a melhor de todas. Não queira roubar isso dela. E a resposta de Jesus volta naquela expressão que eu comecei a nossa meditação: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para todo propósito. Mas você já percebeu que nós temos o hábito de confundir aquilo que é importante com aquilo que é urgente? Vou te dar um exemplo que todo mundo aqui conhece muito bem. Você vai sair daqui do culto, depois que terminar a escola dominical, vai para casa, vai sentar junto com a família e vai se almoçar. Adivinha o que vai acontecer depois que terminar de todo mundo almoçar? Você vai olhar para a pia e vai dizer: de novo? Um monte de prato, panela, garfo, faca. Você já viu como todo dia assim? Todo santo dia, em toda santa refeição, é o quê?
todo mundo senta, come e tal e coisa, e depois o que vem? Tem que lavar o prato, tem que lavar a louça, tem que lavar as coisas. E aí você olha para aquilo e diz: todo dia tem isso? Pois é, isso é algo do cotidiano. É urgente? Pode até ser, mas é importante? Não tão. Ah, pastor, mas como assim? Você está dizendo que não é para lavar? Pode lavar, mas não tem pressa. Se você lavar imediatamente ou depois de 2 horas, não faz a menor diferença. Se você deixar acumular, isso eu presenciei muitas vezes. Eu tinha um colega do seminário, a gente morava em 3 num apartamentozinho pequenininho, e cada um era responsável por uma coisa. E um era responsável por fazer a comida, porque a gente tinha que almoçar, tinha que jantar. O outro era para a arrumação da casa e o outro era para lavar as louças. E o rapaz que era o responsável por lavar a louça, ele ficava esperando. O outro ia arrumando, ia fazendo comida e ia acumulando louça. E quando não tinha mais nada, nenhuma, tudo está usado, aí ele ia lá e lavava tudo. E eu olhava para aquilo e falava: mas não era mais fácil, a hora que terminar, você vai lá e lava 2 pratos, 3 pratos? Não. Agora não é hora disso. Agora é hora de a gente sentar depois do almoço e ficar conversando, falando a respeito das aulas que nós tivemos pela manhã. Só lavava a hora que não tinha mais nenhuma louça e precisava para poder fazer o almoço novo. Ele entendeu, da mesma maneira que Maria, que há coisas que podem até ser urgentes, mas não são importantes. Não são importantes. E aqui Jesus deixa claro para Marta: Marta, você não pode retirar de Maria aquilo que ela tem e que ela percebeu e você não. Ela viu a diferença que é estar na presença do Filho de Deus. Você viu qual é a atitude de Maria? Ela se sentou aos pés de Jesus para fazer o quê? Lavar a roupa? Lavar a louça? Passar pano no chão, ou seja lá onde for? Não, para ouvi-lo. Naquele momento não tinha nada mais importante do que perceber que ela estava na presença do verdadeiro Messias e ouvir o que ele tinha para dizer. Isso era extraordinário, isso era importante. Não era urgente, mas era o que era necessário e era a coisa mais importante para aquele momento. E veja que Jesus aqui não está fazendo apologia da ociosidade, ele não está defendendo isso, ele está nos convidando a fazer as escolhas certas nas horas certas. Muitas vezes, por fazer o urgente, nós perdemos o que é mais importante. O que é importante na nossa vida? A família, os amigos, a arte. Hoje em dia tem gente que acha que a arte não tem importância, mas continua sendo fundamental. A bondade, a ternura, coisas que você muitas vezes perde a oportunidade de desfrutar, inclusive de desfrutar como Marta da própria presença do Filho de Deus, porque está ocupada com coisas urgentes. Não há tarefa urgente que justifique a negligência para com aquilo que é importante. E é interessante que, como sempre, as histórias que Jesus conta não tem um término. Você não sabe o que aconteceu em seguida. O que será que Marta fez? Será que ela ficou zangada? Ficou brava com Jesus? Será que ela saiu batendo os pés e resmungando porque ele não apoiou a ideia dela de Maria ajudá-la? Será que ela tomou consciência e resolveu se sentar ao pé de Jesus e como Maria também aprender? Não sabemos. O texto também não nos informa. Não sabemos qual é a consequência da conversa de Jesus com Marta. Ninguém sabe o que Marta fez, e isso também não importa muito. O que importa agora é saber o que vamos fazer com o mesmo convite de Jesus. Da mesma maneira que esse texto ele nos diz hoje: venha sentar-se aqui ao lado de Maria, vamos desfrutar das coisas verdadeiramente importantes: a família, os amigos, a arte, a bondade, a ternura. E fique tranquila,
Depois que todos nós terminarmos, depois nós vamos juntos fazer as coisas que você acha urgente. Não podemos, irmãos, como seguidores de Jesus, imitarmos a atitude de Marta. E mais, preste atenção, se você não está colocando as coisas do seu dia a dia, as coisas que todos nós temos que fazer, não importa qual seja a sua atividade, não importa qual seja a sua importância na área que você trabalha ou na sua família, quando você coloca as coisas que são urgentes à frente daquelas que são importantes, você está imitando Marta. E Jesus diz explicitamente para ela: Marta, você está perdendo tempo, você devia dar importância para aquilo que realmente tem valor. Não se pode perder a oportunidade de estar ao pé de Jesus, ouvindo o que Ele tem para nos dizer, aprendendo dele, aprendendo a segui-lo, para ficar atrás de lavar roupa, lavar louça, ou seja lá o que a gente ache importante. Que nós sejamos um pouco mais parecidos com Maria, ainda que não seja o nosso perfil, ainda que não seja o nosso tipo de personalidade, e um pouquinho menos com Marta. Eu me lembro quando eu era garoto, tinha um cântico, um hino que cantava na igreja, dizia assim: vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Lembra desse? Quantas vezes a gente cantou na igreja? Pois é, Jesus está dizendo assim, não é hora de trabalhar, é hora de pensar, de sentar, de aprender, de ouvir as palavras de vida que Ele traz. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Que nós possamos, a exemplo de Maria, termos a atitude correta diante de Jesus. Sejamos um pouco menos como Marta, um pouco mais como Maria. Que Deus possa abençoar aos irmãos e irmãs. Amém.